Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui com vocês novamente na nossa live de saúde mental, né? Nós temos feito lives todas as terças-feiras, das 20h30 até as 21h30. E o tema de hoje, né, das nossas lives, é o transtorno bipolar, né? A loucura, né? Uma das patologias da psicose humana. Bem, essas lives são promovidas pelo Instituto Olhos da Maçã em parceria com os Jungianos de Brasília. E por que eu estou trazendo esse tema hoje, que para mim é um tema muito rico, né? Eu estou me debruçando sobre ele, né? Hoje, 2020, há 28 anos, né? Que eu venho me dedicando a estudar, né, as psicoses, em especial o transtorno de humor bipolar. Bem, tem alguns componentes que me chamam muita atenção, né? Primeiro porque hoje, né, todo mundo que tem um consultório aberto está, né, convivendo com um caso de paciente bipolar. E lamentavelmente na nossa literatura, né, tanto da parte da psicologia quanto da psicologia analítica, a gente esbarra com muito pouco material. Existe uma carência de material na área muito grande, né? Então a gente tem aí sofrido, né, com essa carência de materiais, né? A psicologia analítica, né, que é o Gustav Jung, o Jung era psiquiatra, né, nos primeiros trabalhos dele, ele estava já com uma postura muito crítica à psiquiatria da sua época, que focava muito mais no diagnóstico do que na pessoa, tá? E acho que nós trouxemos isso de um jeito um pouco atravessado para a atualidade, né? A gente tem que também, eu falo que a gente tem que remar com um pé em cada canoa, né? Eu não gosto de discutir diagnóstico porque nós tratamos pessoas. Só que se a gente não compreender a pessoa que está adoecida em um determinado processo, a gente não consegue ajudar ela. Tá? Então nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Diagnóstico nosológico para nós é um ponto de partida, só que, né, tem vários sintomas que se você não compreender, até dentro de uma estrutura psicodinâmica, você não consegue auxiliar o paciente, né, seu parente, a pessoa que está próxima de você, tá? Por vários fatores, né, da complicação da patologia na vida do ser humano, né? Transtorno bipolar é uma das doenças mais graves da área de saúde mental, pelo grau de destruição que ela promove na vida da pessoa, né? Eu falo que o paciente bipolar, ele entra na psicose, a gente está vendo muito isso hoje, isso está muito comum, né? A pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue estudar, é expulsa das instituições, tá? Ela não consegue conviver com as pessoas, né? Porque muitas vezes ela entra num cenário de paranoia muito forte, mania de perseguição, não está legal, se sente incomodado, se sente invadido, né? Eu falo que um dos primeiros sintomas, né, característicos do transtorno bipolar é o rompimento da socialização. Eu peço muita atenção para quem é profissional, né, e mesmo para quem, né, for amigo, parente, colega, para observar isso. Paciente bipolar, quase todos que eu conheci, eles eles geram muita confusão na família, se dá muito pouco bem com os parentes, são pessoas que têm dificuldade de manter e permanecer numa amizade, tá? E dentro disso você pode colocar também os relacionamentos afetivos, tá? São pessoas com muita instabilidade emocional, né? E eu falo que o bipolar, ele tem uma característica muito peculiar que tem a ver com a psicose, né? Ele não consegue ter empatia pelas pessoas porque a percepção dele é toda distorcida. Então ele não consegue se ver, ele não consegue se perceber, ele fica meio que como se estivesse num pileque constante, aquela sensação de pileque, sabe, meio de porre, meio, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, né? Ele não consegue concatenar direito as próprias ideias, tá? Embaralhamento mental, confusão mental é rotina constante. Então muitos deles começam milhares de projetos e não terminam nenhum, né? Começa 3, 4, 5 faculdades e não executa nenhuma, tá? Muda de emprego mais do que muda de camisa, quase que semanalmente,
Muitos deles são geniais, têm uma inteligência superior, acima da média. Tanto é que não é raro você ver eles em partidos políticos, liderando partido, tá, conquistando cargos, né, indo além do imaginável, não? Só que ao mesmo tempo também destruindo tudo. Tá? O bipolar, embora ele tenha muita inteligência, ele tem uma profunda dificuldade de ter empatia, de ter cuidado com o outro. Né? Vários pacientes bipolares que eu conheci, eles cometem um chamado sincericídio. Olha a palavra, sincericídio. O que isso quer dizer? Fala o que não deveria na hora errada. Tá? Como ele não consegue mensurar o outro, perceber o outro, às vezes é sincero demais na hora errada. E aí magoa o outro, machuca o outro, né? Ou pior do que isso, né? A dificuldade de socialização do paciente bipolar ele é tão gritante, né? Que ele não consegue, por exemplo, dialogar direito com uma pessoa, né? Sem achar que essa pessoa está querendo explorá-la, persegui-la, maltratá-la, né? Você tem muita dificuldade com isso, né? De sentir o outro, de perceber o outro, né? De fazer uma troca genuína, né? De se abrir, né? Eu estudo a questão dos pacientes bipolares, tem nada aí quase que 30 anos, tá? E o primeiro caso que eu acompanhei, eu tinha recém entrado na faculdade de psicologia, eu sou músico nas horas de folga, todo mundo sabe disso, e tinha uma colega da turma que cantava, né? Me afeiçoei muito a ela, uma grande amiga, né? E ela acabou falecendo de câncer depois, porque fumava demais, né? Então, acabou morrendo cedo, né? E foi um caso que foi o primeiro caso que eu mais ou menos acompanhei, né, de uma pessoa bipolar. Eu era acadêmico de psicologia, ela abandonou a faculdade, né? Eu já era amigo da família, né? E comecei a ficar extremamente incomodado de ver o grau de deterioração rápido do ser humano, né? A pessoa começou a fazer rompimentos significativos, inclusive. Ela tinha passado a ser vocalista daquela banda antiga, Gangue 90, né? E de repente não conseguiu seguir dentro da banda, parou de cantar, sumiu de todo mundo, se trancou dentro de casa, né? E nessas horas a mãe dela, o pai dela tinha 80 anos, a mãe dela tinha 40 e poucos anos, e a mãe dela me pedia, porque eles eram vizinhos de onde eu morava, lá na Vila Mariana, em São Paulo, né? E a mãe dela me pedia direto, Joia, você pode me ajudar com isso, com aquilo, né? E eu ia, né? E foi a primeira vez que eu fui numa clínica psiquiátrica, foi acompanhando ela. E fiquei assustadíssimo, confesso, falei, meu Deus, né? Que é isso, né? E foi muito interessante, eu era acadêmico de psicologia e foi quando eu conheci a saúde mental e estou aqui até hoje, né? Fui convivendo, né? Fui vendo as situações, né? As dificuldades, né? De manter vínculo afetivo, de manter amizade, de manter contato com as pessoas, né? Tanto é que essa moça era uma pessoa que ela tinha praticamente um amigo a cada 3 meses, né? E foi um dos poucos que perdurou, né? Mas mesmo assim, eu perdurei, porque era aquela coisa, né? Afasta, chega perto, afasta, chega perto, afasta, chega perto, né? Para, né, convívio direto passa a ser dificultoso, né? A pessoa tem muita dificuldade de manter esse contato, né? E é o que eu falo para todo mundo que trabalha na área clínica, né? Paciente bipolar, primeiro crivo diagnóstico, socialização. Tá? Olha a socialização como é que está. A pessoa tem dificuldade de enturmar, de ter amigos, de se abrir, porque o paciente bipolar, nós estamos falando de uma psicose. E um dos grandes crivos da psicose, que é sabido, que acontece na depressão psicótica, acontece na esquizofrenia, acontece no transtorno bipolar, é a boa e velha paranoia. Mania de perseguição. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, todo mundo quer me fazer mal, tem que andar armado para dar tiro na cabeça dos inimigos, tá? As pessoas estão querendo me usar, né? Querem roubar uma ideia genial que eu tive. Paranoia é o segundo grande sintoma. Primeiro grande sintoma, a dificuldade de socialização. Dentro desse crivo aparece a mania de perseguição, que vem travestida de vitimismo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me sabe, as pessoas não me entendem,
né? Eu já escutei isso em consultório pelo menos 1 milhão de vezes. Eu sou o incompreendido da sociedade. Olha que palavra bonita, incompreendido social. As pessoas não me entendem, não conseguem... E, na verdade, isso realmente acaba acontecendo porque a pessoa, sem querer, ela gera confusões, né? Ela não consegue se expressar direito. E a proporção que ela não tem empatia direito, né, ela não consegue perceber quem que é que está perto. Aliás, essa já é uma dificuldade humana da pós-modernidade. Né? Tem muita gente hoje que não sabe escolher um parceiro para se relacionar, para ter amizade. Né? Aliás, tem muita gente que é especialista em escolher o que tem de pior para se relacionar. Né? Tanto é que os relacionamentos abusivos estão aí, né, na sociedade, né, de todos os lados, em todas as situações. Né? E o que acaba acontecendo com o transtorno bipolar? Isso para eles é acentuado. Porque ele tem uma dificuldade natural, né? Toda psicose é distorção da consciência, é distorção da percepção. Tá? A consciência não está trabalhando direito. E, inclusive, esses são pontos muito importantes para que a gente vá trabalhando no processo terapêutico com o paciente. Né? Pessoal, desculpa, eu estou numa crise de rinite, está frio aqui em Goiânia, né? Então estou um pouquinho rouco, né? Então não estranhe, não é Covid, graças a Deus, né? Mas o que acaba acontecendo? Né? O paciente bipolar, quem é terapeuta tem que ajudar ele no processo de socialização, né? Dele rever como é que são os laços, os vínculos afetivos dele, o que ele quer, que jeito que ele quer. Trabalhar demais a mania de perseguição, a paranoia. Isso é muito importante, porque ele vai se fazer de vítima. Tá? E é muito interessante esse processo, né, de, né, sempre botar a culpa no outro. Se ele é casado, a culpa é sempre da esposa. Minha esposa não me entende, minha esposa não me leva para dormir, ela não faz cafuné no meu dedão do pé. Né? O outro, né, é sempre culpado. Né? A projeção de culpa é muito forte, né, no paciente bipolar. Tá? E esse terceiro elemento que eu estou falando, que é essa complicação, né, que vem disso tudo, né, junto desse processo aparece, né, que é o outro lado, que quando um paciente está na fase maníaca, ele cai nas compulsões, né, na mania de grandeza, de se achar, de achar que ele é o mais gostoso, que ele é o melhor, né, dele querer, né, às vezes, trabalhar para um lado que às vezes ele não dá conta. Né? O paciente bipolar, na maior parte das vezes, ele comete o erro, né, de dar passos muito maiores do que a sua perna. Então, se ele vai montar uma clínica, né, ele formou em odontologia, ele vai montar uma clínica, ele não quer a clínica qualquer. Ele quer a melhor clínica do planeta Terra. Tá? E se ele tiver cartão de crédito, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem nas próximas 3 vidas para tentar montar esse projeto. Tá? Ou seja, megalomania também está dentro da parte da psicose. Né? E dentro disso, as compulsões nadam de braçada. E aí onde a gente vai ver os rompimentos sociais. A família entra em desespero, porque o cara não quer montar um consultório de odontologia pequenininho, não. Ele quer montar um complexo de odontologia com 15 consultórios, todos equipados com o equipamento mais caro possível e imaginável. A mãe descabela, o pai chora, pelo amor de Deus, não faz isso, as economias da família você vai comprometer tudo. E aí ele briga com a família toda, falando que ninguém se tem nada a ver com a vida dele, que ele vai fazer assim mesmo. Tá? Eu falo que o paciente bipolar, dentro daquilo que a gente estuda, ele tem muita dificuldade de se perceber, de se cuidar. Né, de saber, de reconhecer os limites, até onde é que eu posso ir sem me machucar. E esse é outro ponto que a gente tem que trabalhar demais em psicoterapia com o paciente. Tá? Por quê? Ele se identifica com a sombra dele e cai no processo de auto-boicote profundo. Tá? Os primeiros pontos que eu falei, né, da dificuldade de socialização, né, e a paranoia, rebentam com a persona dele. Que de um lado já tende a ser rígida, né? Ele não consegue ter uma maleabilidade de persona. Né?
de socializar em vários lugares e poder vestir várias máscaras e tirar essas máscaras dependendo de onde ele está. Né? O processo nesse sentido é uma psicose com muita característica de neurose, porque tem uma cristalização mental aí, né? Onde a pessoa não consegue transitar, ela não consegue ver o outro, relacionar com o outro. A mania de perseguição, ela é muito grande. Aliás, em todas as psicoses isso acontece demais. Esquizofrenia também, isso é muito comum, né? De olhar o outro sempre como um inimigo. Cansei de ir em consultório receber casos de pacientes que falavam, olha, minha mulher me odeia, né? Aí você falava, poxa, mas ela está aí, traz você para as consultas, cuida de você, você percebia que a pessoa era carinhosa com o paciente. Não, isso é fingimento dela. No fundo, ela me odeia, né? E aí você avisa o paciente, ó, não entra por aí, não vai por aí, moço, que isso vai dar ruim pro seu lado. Né? Você vai acabar destruindo seu casamento e a pessoa bate nessa tecla até acabar com o relacionamento. Né? E, infelizmente, já vi várias separações, né? Algumas que viraram até litígio, porque, né, o parceiro, a parceira adoecido não se trata e joga o relacionamento fora. Né? Fora as dificuldades, né, que dentro de uma psicose a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar. Tá? E quando consegue, né, cai numa instabilidade financeira. Né? Eu vi várias pessoas que eram excelentes profissionais, inclusive, né, com um QI altíssimo, tá? Com ampla capacidade até de desenvolver uma carreira, né? Eles têm o QI muito elevado, né, de um lado, mas em contrapartida, né, muitas vezes isso não ajuda, atrapalha. Porque não adianta nada você ser muito inteligente e não ter isso aqui, né? Afetividade, ser comprometida. Né? Ou ficar carente demais porque não consegue estabelecer vínculos duradouros e acabar se jogando nas compulsões. Né? Dentro desses anos que eu venho trabalhado, né, com pacientes assim, e na atualidade eu tenho atendido 16 casos de familiares de pacientes com bipolaridade ou de pacientes bipolares. Graças a Deus tenho vários casos de pacientes compensados, né, que estão levando a vida praticamente com uma certa naturalidade, de um jeito, entre aspas, normal, porque hoje em dia é muito difícil a gente estabelecer o que é normal, o que é patológico. Haja visto que nós estamos numa sociedade psicótica, né? E eu falo que, para mim, hoje, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, né, o número de casos aumentou porque o nosso mundo está totalmente enlouquecido. Né? A política hoje, primeiro, hoje a gente não consegue mais delimitar o que é esquerda e o que é direita. E tem gente falando de esquerda, de direita, de comunismo, eu falo, cara, em que mundo que esse cara vive? Né? Nós temos um mundo hoje totalmente adoecido, onde os valores estão totalmente alterados. Né? E a gente vê isso, não é só no cenário político, não. Aliás, a psicose na política, né? O discurso de fantasia, né? Que o Brasil é um país de prosperidade, o Brasil é um país rico. Oi, nós nunca saímos do subdesenvolvimento. Né? E a psicose passou a ser política de Estado no Brasil. E eu provo isso por A mais B. Quando você libera a linha de crédito para todo mundo, a pessoa tem direito de se endividar, achando que ela está fazendo bonito porque o governo está usando um discurso de prosperidade a toda prova. Né? Tanto é que hoje no Brasil nós temos 61 milhões de endividados. Aliás, antes da pandemia, esse era o cenário. Né? 61 milhões de pessoas endividadas que não iam conseguir pagar suas dívidas. Né? Pessoas que compraram casa, eu tive casos próximos de pessoas que foram lá comprar uma casa de 3 milhões, ela ganhava 5 mil reais. Forja um documento aqui, forja de colar, dá um passo maior do que a perna, e aí depois com o tempo tem que bater, né, na porta do gerente do banco para devolver a casa. Que não deu conta, né, de pagar as prestações do Minha Casa Minha Dívida. Né? E aí? O Brasil é um país que hoje é um dos piores países do planeta Terra com relação à distribuição de renda. Mas se fomentou, principalmente numa classe média, uma classe C e D, a ideia de uma prosperidade. Né? Olha, você tem direito de ter seu carro, você tem direito de ter sua casa, né?
Você tem crédito para isso, né? Tanto é que o Brasil é um país absurdamente ridículo, né? Porque quem ganhou dinheiro no Brasil até hoje foram bancos. Né? As empresas de telefonia, os bancos, as grandes montadoras, as empreiteiras, né? Cara, a gente não tem hospital direito e a gente teve pessoas ridículas na sociedade falando que o Brasil precisava de estádios, né? Não precisava de hospitais. Ronaldo Fenômeno, né? A gente não ganha a Copa com hospitais, né? E agora, será que ele pensa nesse absurdo que ele falou? Que nós precisamos dos estádios, né? Oi? E agora, com a população morrendo, né? Cadê o Ronaldo Fenômeno para repensar isso, né? E esse é um processo psicótico que virou o projeto de Estado brasileiro, né? Onde a realidade não vale, o que vale é quanto é que eu vou ganhar, né? E esse cenário de psicose desceu para a política, que não era só na área de saúde, eu vi muito isso, né? De repente, discursos faraônicos, né? Em estruturas que não tinham nada a ver. Cadê a humildade do povo? Cadê o vamos botar o pezinho no chão? Né? No meio religioso, né? O que tem de gente surtada comandando igreja é uma coisa fora do convencional. Tá? E é onde eu falo até para todos os meus alunos e para os meus colegas, cara, quem que é o doido da história? Dom Quixote ou Sancho Panza? Né? É o doido que está surtado, puxando a manada dos loucos, ou quem segue? Né? E hoje nós temos no Brasil 56% da nossa população fanatizada. É um número absurdamente alto. 13 milhões de jovens que não conseguem trabalhar. Né? A geração nem. Né? Se a gente pegar os dados estatísticos sobre a realidade do que nós temos vivido aí pré-pandemia, antes da pandemia, a gente já tinha números muito gritantes, né? Muito complicados. E fora as pessoas que estão viciadas em redes sociais, né? Internet, que não conseguem, né? 13 milhões de jovens que não trabalham no estudo, é muita gente. Né? E aí você vê casos que chegam no nosso consultório de pessoas que, sabe, passa a noite inteira jogando videogame, assistindo computador, legal, tal, não sei o quê, né? Eu quero ser isso, quero ser aquilo, né? E de repente acordando 4 horas da tarde para pensar em procurar emprego. Oi? Né? Que mundo é esse? Né? Que distorção dos valores foi essa, né? Outro dado horroroso da nossa sociedade, que todos nós estamos sofrendo, é com o analfabetismo funcional. A quantidade de pessoas que não conseguem ler e entender um texto hoje é medonha. Então a gente vive, né, pegando todos esses dados, colocando tudo no mesmo caldeirão, esse é o cenário perfeito para ter uma explosão de casos de psicose. Porque a alma mundi, né, a anima mundi, ela fomenta de tempos em tempos, em períodos históricos. A gente viu isso, né, no período vitoriano, que foi um período muito conservador, muito moralista, a explosão de casos de histeria, na época de Freud, né? E agora a gente chegou na explosão dos casos de psicose, principalmente o transtorno bipolar. Particularmente, todas as minhas pesquisas mostram muito claramente que uma coisa fomentou a outra. A loucura coletiva que nós vivemos hoje, que está na política, que está na religião, que vem da área da educação, pelo analfabetismo funcional principalmente, né, gerou esse cenário que está aí. Né? Esse desgoverno, que na verdade eu não culpo esse governo, porque isso já vem de 20, 30 anos, a explosão tem acontecido agora, né? Mas de pessoas que estão vivendo totalmente à margem da sociedade, que não vão se inserir, e inclusive vários não vão nem se tratar. Tá? E aí é onde está a complicação do transtorno bipolar. A aderência deles é muito baixa ao tratamento, menos de 30% deles chega no consultório, tá? Porque ele vai para qualquer canto, né? Ele vira coach, ele vira líder espiritual, ele vai fazer jejum de sei lá o quê, mas tomar um remedinho, se tratar, tá?
O bipolar, infelizmente, ele só procura ajuda quando ele acaba com o casamento dele, quando ele entra numa depressão muito severa, depois que ele destruiu tudo que ele tinha. Quando ele rompe os vínculos familiares, quando o pai e a mãe morrem, aí ele começa a pensar em procurar ajuda se ele não se matar antes. Porque, infelizmente, a incidência de casos de suicídio deles é altíssima. Tá? Vários vão partir para querer morrer, porque quando ele olha para si, ele fala, né, ele percebe os estragos que ele fez ao longo da vida, isso passa a ser insustentável para ele. Né? E junto, não é só ele que sofre, é a família que sofre, é o cônjuge que sofre, é a namorada que sofre junto. Né? Quem está perto, vendo o outro não estando bem, né, ele passa a viver um processo muito complicado. Né? Os familiares, o mínimo que eles têm é estresse, transtorno de estresse pós-traumático, vários sofrendo crises de ansiedade horrorosas, tá? Porque você passa a viver um período de instabilidade intenso, que passa pela parte econômica, parte profissional, parte afetiva. Né? É muito complicado essa coisa de repente, né, tem relatos, né, de pessoas que viveram com paciente psiquiátrico, né, pacientes bipolares, né, até esses dias eu estava auxiliando, né, uma conhecida minha, mas, cara, eu tive que pedir para separar, porque de manhã o cara acordava e falava que me amava, né, na hora do almoço ele estava indiferente, que eu tentava chegar perto, ele tinha virado um gelo. Né? Que é quando eles se fecham na casca deles, sabe, você pode aparecer pelado, balançando as coisas, fala, oi, dá um beijo e tá lá, né? Está preso em Nárnia, né? A psicose faz isso, né? E de noite, né, ele te odeia. Aí você fala, como é que alguém que passa por esses ciclos, né, de te amo e te odeio tão forte, tão intenso, né, perdura um vínculo, um relacionamento? Não perdura. Tá? Porque essa dificuldade no crescente vai gerando, né, muita mágoa, muito embate, muita frustração. E eu falo que um dos piores embates é você querer que o outro cresça, vamos embora trabalhar, vamos fazer as coisas, vamos seguir com a vida, você tem talento, você tem competência, e fala, você não é meu pai, você não é minha mãe. Né? Terrível, né? Tá? Paciente, uma das primeiras questões que a gente tem que fazer em consultório é conscientizá-lo sobre o problema que ele tem. Por quê? Se ele toma medicação, se ele fizer psicoterapia, e medicação e terapia, nesse caso, é para a vida toda, ele leva uma vida praticamente normal. Tá? Se ele não fizer, ele arruína com a vida dele e de quem está perto. Tá? Eu tenho péssimas experiências com quem não toma medicação. Né? Porque a instabilidade, ela acentua. Né? E o medicamento hoje, com pouquíssimos medicamentos, o paciente estabiliza. Né? Já foi a época do paciente ficar chumbado, ficar dopado. Né? Particularmente hoje, eu falo que o paciente hoje toma um tipo, às vezes 2 tipos de medicamento, e se tratando, ele leva a vida normal. O problema todo é que muitas vezes, né, até tinha um paciente bipolar que era médico, que veio me pedir ajuda, né, até o psiquiatra de brincou, o senhor sofre daquela doença de CRM positivo, né, tá? Que o cara jura que é médico, que pode se cuidar, fazer tudo, que ele sabe mais do que o médico, né? O que ele tem de tomar ou não, né? Existe um problema gravíssimo de automedicação e de negação da doença. Eu falo que, assim, inclusive quando o paciente começa a tratar o diagnóstico como sombra, que ele tem a doença, então o ônus da patologia ele vai carregar querendo ou não. Tá? Então, só que muitas vezes o diagnóstico passa a ser sombra. Ele tem, não aceita que tem e vai tentar fugir desse diagnóstico o resto da vida. Até que eles falam muito claramente, eu sou incompreendido. Né? Minha família não me aceita porque eu sou diferente deles. Né? Como eu tive um paciente uma vez falando que ele é um gênio dos negócios. Tá? E ele contava histórias assim, mirabolantes das coisas que ele fazia. Né?
Tá? Só que como quem tinha me encaminhado, ele já era um psiquiatra amigo meu, né, conhecido, eu já sabia mais ou menos para onde a coisa ia, e foi percebendo que tinha muita mania de grandeza, megalomania nesse processo, né? Tá? Que também tem a ver com o processo da psicose, né? Eu particularmente não gostei do que a psiquiatria fez no final dos anos 80, que foi transformar o nome da patologia, né, que era psicose maníaco-depressiva, né? Eles falaram de transtorno bipolar. Primeiro que a doença não é bipolar, ela é tripolar, né? A psiquiatria não quis tratar da condição da psicose diretamente, né, destituindo a parte da psicose da patologia. Mas pelo que eu percebo, tem muita psicose, principalmente na dificuldade, né, de percepção, tá? O rompimento com a consciência é, sobretudo, num processo também que é muito complicado com eles, e que muita gente patina com isso, que o paciente bipolar, você fala que ele é o teimoso da família. Tá? E o que é o teimoso da família? Aquela pessoa com ideias fixas, rígidas. Tá? A cisão arquetípica deles é gigantesca. Tá? Então, se um bipolar resolver que o céu é vermelho, não tem Jesus Cristo na face da terra que faça ele perceber que o céu é azul. É vermelho e acabou. Você quer mentir para eles, todo mundo quer enganar ele. Então eles têm muito disso, né? E a gente, onde é que você percebe? Muito bipolar hoje andando na sociedade, né? Andando aí de bandeirinha, vermelha, verde, amarela, azul, cor-de-rosa, na militância. A boa parte dos militantes é o bipolarzão em surto. Tá? Que não janta, não come. Que se você falar para ele, ô, acorda para a realidade, cara. Tem vida para além do seu partido. Cara, se você tentar trazer ele para a realidade, te dá um murro na cara, porque ele fala, ó, você não sabe de nada. Ele rompe com você para não ter que dialogar, para não ter que pensar diferente. Porque ele está assim, ó, né? Tapado, fechado. E detalhe, isso tem na esquerda, no centro, na direita, em cima, embaixo, tá? Né? Pessoas fanatizadas, na sua maior parte, têm transtorno bipolar. E elas não vão tratar nunca, porque elas não têm problema. Vai tratar para quê? Briga com o mundo, briga com o jornalista, com o repórter, com a televisão, com os filhos, com a vizinha, com a mãe, com a esposa. Né? Tá certo. Tá sempre certo. Então, e aí? Né? O bipolar tem muito disso. Né? Ele tem uma ideia fixa que você não demove ele dessa ideia. E aí é onde está uma característica muito forte da mania, inclusive, também. Né? Essa ideia fixa, ela é obsessiva. Né? Ela não cede, não cede, não cede. E isso vai sendo tão complicado na vida da pessoa, tão complicado, que essa rigidez, ninguém consegue viver de um jeito extremamente rígido. A vida muda, os partidos mudam, o tempo histórico é outro. Né? Então, você vê um cara lá de pijama, né? ou vestido de general, correndo no meio da sala, gritando, né? que 1964 foi uma maravilha. Olha, dá um carbolítio para ele, não é uma ideia não, viu? Porque ele tá fora da realidade. Né? Nós estamos em 2020. Né? Temos aí 30, 40 anos de mudança histórica. Né? A vida mudou demais, né? O próprio conceito da vida mudou demais. Né? E as pessoas estão, sabe? Às vezes o mundo mudou, né? A tecnologia está aí, ela não consegue trabalhar com mudança, porque ela é rígida. Ela está presa, né? E tudo isso que eu estou falando, gente, são pontos muito importantes para você trabalhar com o paciente, né? A rigidez, as ideias fixas, né? Com um paciente fanático, eu gosto muito de pegar um posicionamento que eu vejo que todos os casos, se a gente for trazer, a gente já fez uma live importantíssima sobre fanatismo, né? Eu questiono muito eles com relação, cadê sua alegria? Bom, se você é fanático religioso, você tem que estar quase que iluminado, né? Você tem que estar sorrindo para as estrelas, porque você está beijando na boca de Deus, né?
E não é o que a gente vê. A pessoa fanatizada, ela transpira ódio, né? Intolerante, tudo tá ruim, tudo tá... Né? E eu questiono muito com a pessoa fanatizada. Vai, cadê tua alegria? Cadê tua suavidade? Cadê tua leveza? Porque você percebe que existe uma grande lacuna dentro disso, né? Dentro do contingenciamento das ideias fixas, né? Tá? Não tem suavidade, não tem leveza, né? Ele quer que todo mundo fique militante que nem ele, gritando, balançando bandeira que nem ele balança, na frente de onde ele quer estar. E qualquer um que falar qualquer ideia fora daquilo que ele acredita, ele começa a dar tiro, né? Soltar rojão, espumar pelo canto da boca, né? Sabe? Chamar os outros de comunista, né? Falar que comunismo em 2020 existe no planeta Terra. Alguém me explica? Você tem Cuba e você tem Coreia do Norte, né? E que são dois países extremamente limitados na atual conjuntura do planeta Terra, né? Tá? E a galera sai por aí falando, qualquer um que fala, não concordo com... É comunista, comunista, comunista. Oi, que mundo que você vive? Tá? E as distorções de pensamento, as distorções históricas passam a ser muito complicadas dentro disso tudo, né? Porque não tem diálogo, não tem troca, não tem observação, né? E isso é muito patológico para o convívio social, né? Tá? Imagina um pai de família com uma postura dessa, obrigando os filhos a fazer papel de ridículo no meio da rua, né? Tá? Ou pior do que isso, né? Imagina, à medida que você vai subindo na hierarquia social, a complicação que isso foi gerando e o desgaste que isso é na vida da própria pessoa. Porque a pessoa, né, principalmente, porque eu falo com os pacientes, você tem paciente que é gente boa, que é mais tranquilo, mas você tem o belicoso, né? Se o paciente for belicoso, galera, corre. Que é a confusão cabeluda, né? Inclusive com um profissional de saúde também, né? Inclusive, eu já vi, graças a Deus, casos, né? Esses aí eu não tenho atraído muito para consultório, não, sabe? Mas você vê casos e casos, inclusive, parando na delegacia, parando na justiça por causa exatamente disso, né? Não vai colecionar um processo, não, vai colecionar vários, né? E vários, inclusive, por via de fato. Né? Porque a pessoa no desequilíbrio, ela grita sem ver que até, inclusive, né? O motivo pelo qual ela agrediu, né? Inclusive, eu atendi um delegado há um tempo atrás, ele veio falar de um caso, né? E eu achei o máximo a postura dele, né? O delegado era meu paciente e falou, peguei um caso aí que eu até falei, vai tratar, você é doente, né? O cara tinha quebrado a casa, né? Do ex-sogro. Foi lá, num acesso de fúria, né? Rebentou uma parte da entrada da casa do homem, aquilo tudo. Aí chamaram a polícia e levaram para a delegacia, né? Tá? E o delegado, eu achei a postura dele muito massa, né? Porque quando ele é preso, ao discurso dele, né? Não, eu tenho doença, eu tenho problema. O delegado, eu adorei a postura dele, dei parabéns. Falei, fulano, gostei, né? Tá? Maravilha, cadê o atestado, cadê os remédios que você está tomando e você trata com quem? Aí o cara murchou, baixou a cabeça. Pois é, né? E você tem 2 dias para isso, né? Você vai estar dispensado, mas você tem 2 dias para me trazer isso tudo antes de eu tocar o processo, né? E eu acho que todas as autoridades têm que exigir isso. Né? Nós, enquanto autoridade, né? Por quê? Na hora da complicação eu sou doente. Né? Na hora de expulsar da faculdade eu sou doente. Oi. Né? Nós somos seres sociais que a gente vive em regras da sociedade. Né? O universo é feito de lei. E o paciente tem que estar consciente que ele tem que seguir as normas da sociedade. A gente não existe um universo à parte, né? Todos nós temos que estudar, trabalhar, produzir, né? Viver, né? Relacionar, ter respeito com um companheiro. Isso é o básico da nossa força de vida social, do processo civilizatório da humanidade, né? E quem transgride isso cai em problemas sociais, né, que podem ser judiciais, que podem ser financeiros, que podem, né, a gente não vive num mundo paralelo, né, de ilusão,
Pelo contrário, a gente tem regras para a vida, né? E onde eu bato muito num trabalho que eu faço muito com os pacientes bipolares, que é do autocuidado, deles se amarem, deles se gostarem, né? Essa é a maior dificuldade que eu vejo eles terem. Por quê? Quando eles estão na fase maníaca, na euforia, para cair em qualquer tipo de compulsão é muito fácil. Engordar, compulsão sexual, né? Compulsão por compra. Né? Eu já vi pacientes, eu já atendi uma moça há uns anos atrás, né? Ela foi até alto cargo de banco aqui na região. Olha o que ela aprontou, né? Ela ia fazer 30 anos de idade, ela se deu de aniversário, trazer para o aniversário dela Lulu Santos. Ela contratou Lulu Santos. Ela pegou um dinheiro que ela tinha de economia, né, que na época era um dos artistas que estava mais alta no Brasil, no final dos anos 80, né, o popstar, né, vamos falar bem em português, claro. Pegou metade do dinheiro, ela gastou já no contrato dele, foi no lugar, alugou o espaço de eventos, até esse evento ia acontecer aqui no Clube Jaó, né? Foi lá, alugou o espaço, só que ela tinha que ter vendido os ingressos para cobrir a segunda parte, né? E ela, nesses surtos de mania, pegou e vendeu, doou mais da metade dos ingressos, não conseguiu dinheiro, tá, para cobrir esse outro lado. Né? Resultado, né? Foi uma das maiores gafes que aconteceu na carreira do Lulu, porque ele ia tocar, né? Uma das regras do meio artístico é essa, né? A metade no contrato, a outra metade antes de subir no palco, né? Tá? Eles fazem isso porque no meio artístico acontece muito calote, né? Ela não tinha essa segunda parte. Acabou que ele não tocou. E tinha carro parado mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de distância. Né? Cara, é fantástico, né? A lábia. Eu tinha um paciente que comprou um apartamento na beira-praia, né? Que era professor, foi lá e comprou um apartamento no Gogó, né? Na Fala. Teve um outro que eu vi que comprou um caminhão porque ele achou bonito, 70 mil reais. Então, assim, na fase maníaca, a gente pode esperar qualquer coisa. Porque a pessoa cai nessa questão da onipotência, que eu vou, eu faço. Eu fazer uma festinha normal de aniversário? Nunca. Eu quero o Lulu Santos na minha festa. Tá? Pra que fazer as coisas baixinho, né? E nessa fase, onde a maior parte deles não segue tratamento, abandona tratamento, né? Tomar remédio, para quê se eu estou muito bem? Né? É uma euforia, sabe? É uma eletricidade eufórica que eles entram nessa fase maníaca que chega a ser difícil, né, acompanhar a linha de raciocínio deles, porque eles têm um pensamento extremamente acelerado. Né? Só que isso, se estivesse a serviço do bem-estar da pessoa, maravilha. Na maior parte das vezes eu vejo que, como eles não têm, né, uma estrutura de amor próprio forte, e eles estão identificados com a sombra, essa estrutura, a maior parte das vezes, se volta contra eles. Então, nada contra quem faz, acho que cada um sabe o que quer fazer na vida. Mas, por exemplo, não é raro você ver pacientes contaminados com doença sexualmente transmissível, porque ele entra nessa fase maníaca, se joga numa suruba louca aí de N casas aí, ou pegando qualquer parceiro de qualquer jeito, se contamina. Aí vários morrendo, inclusive, né? Porque não teve amor próprio, não se cuidou, né? Não, tá? Bom, a terceira etapa da patologia, né? Já falei da psicose bastante, falei agora da mania, né? E aí também outra coisa muito interessante, que eu já peguei vários casos assim, muitos desses pacientes são hipocondríacos. Tá? A hipocondria também é uma mania, né? Mania de tomar remédio, né? Mania de ir em consultório. Embora vários não se tratem com psiquiatra, não é raro você encontrar, às vezes, paciente bipolar que vai... Ele quer saber o que ele tem, então ele tem problema no coração, ele tem 15 cardiologistas, tem uma farmácia em casa com 70 tipos de medicamento. Eu já vi casos de paciente bipolar
que ele, quando chega na farmácia, cara, é a alegria do farmacêutico. Chegou o meu melhor cliente, né? A velhinha que vai na farmácia com um carrinho de feira, vocês já viram, né? Tá? É mais ou menos por aí. Então, para ter mania de doença, ou ter manias esquisitas de pensar em se tratar de outro jeito, sabe? Né? Ou achar que pode ser terapeuta, coach, de sei lá o quê, né? É muito interessante, né? Como a hipocondria também entra nessa questão das compulsões. Tá? Mania de limpeza, mania de organização, mania de... Né? O bipolar às vezes cai muito nisso, né? Bom, a fase da depressão, que é outro problema grave, né, do bipolar, né, que eu falei da psicose, falei da mania, vamos falar um pouquinho da depressão. Depressão do bipolar é muito parecida com os casos de depressão que a gente fala, que a gente conhece, que a gente atende, né? Que tá tudo ruim, a vida não tá boa, né? Muito pessimismo, não tô legal, né? E a depressão ela vem muito como um movimento de uma consciência que às vezes aparece, né? E tem que olhar para trás e falar, nossa, fiz merda, né? Não foi legal o que eu fiz, né? Caso dessa conhecida minha que eu contei para vocês no começo aqui da live, né? Que foi vocalista, uma das cantoras do Gangue 90, ela brigou com todo mundo na banda, acabou saindo da banda, né? E depois ficou quase que morrendo de arrependida, né? Porque por que eu fui brigar com todo mundo na banda, né? Por que eu fui brigar com a turma do meu partido, né? Por que eu fui brigar com meus aliados, meus colegas, né? Tá? Né? E você fala, meu Deus do céu, né? Não pode ser, né? Mas é, gente. Tá? A pessoa consegue um projeto de vida para ela, ela vai lá e dá um jeito de avacalhar aquilo tudo. Na hora que a coisa pode ser produtiva, ela dá um jeito de azedar aquilo, né? Você chama para trabalhar, você fala, ô, vamos, bora para frente, né? Hoje eu não posso, amanhã não dá, depois de amanhã arruma uma desculpa, tá? Ah, vou ver se eu quero, né? E é onde eu falo que a coisa começa a complicar. Que a depressão, muitas das vezes, ela vem com motivo sim, tá? Que bateu na consciência o estrago que ela fez anteriormente, tá? Só que a depressão do paciente bipolar, ela tem uma gravidade que no paciente com depressão não acontece tanto. Pelo paciente bipolar vem de ciclos, né, de altos e baixos, então esse degrau do alto para baixo, ele é maior, né? Então a depressão do bipolar ela é mais intensa do que o paciente com depressão. A gente que está na prática clínica lidando direto com isso, né, é muito visível, né? Tanto é que eu falo que é onde acontece em vários casos de suicídio. Tá? Porque ele sai de uma crise de mania, que ele está super bem, não sei o que, de repente cai. Né? A energia esgota, e aí a coisa fica sinistra, né? É um rombo que é muito difícil até para a gente que é terapeuta de administrar, né? Porque se na fase maníaca ele não quer te ver de jeito nenhum, na fase com depressão ele quer te ver todo dia. Tá? E aí? E a gente que é terapeuta, dentro de um cenário desse de instabilidade, eu falo que o transtorno bipolar é a doença mais difícil que tem, inclusive, de diagnosticar. Porque ele é depressivo e na fase de mania você vai falar que ele né, tem comportamento compulsivo. Então são 3 doenças numa só. Né? Só que, né, pegando pelo DSM, pegando pelo CID, né, a gente tem essa dificuldade. Né? Mas se você olhar pelo contexto de socialização, contexto da paranoia, né? Se você observar o contingenciamento da dificuldade de tocar projetos, né? Você começa a chegar facilmente no diagnóstico. Tá? Porque eu não conheci um caso de paciente bipolar que falasse, ele tem uma boa socialização, ele lida bem com família, a família acha que é uma... Sabe? Mesmo sendo paciente bipolar extrovertido. 8 minutos. Né? O bipolar extrovertido, né, ele conhece muita gente, ele conhece a universidade inteira. E ele sai com todo mundo para farra. Só que na hora que a gente fala de amizade, aí você vê que amigo não tem. Ou tem um amigo da semana, um amigo do bimestre, amigo do trimestre. Amigo de infância, cadê os amigos? Todo mundo que eu pergunto, os casos que eu atendo, né? Cadê a turma? Cadê os amigos? Né? Quem são as pessoas que você convive? E aí você vai vendo relatos, tanto do paciente quanto de familiares,
de uma solidão, né? De uma dificuldade de constituição das coisas. Tá? E é por isso que eu bato muito na tecla, que a gente tem que ajudar o paciente nesse processo, dele se perceber, dele abrir a empatia dele, para poder perceber, dialogar e trocar com esse outro, né? Até deixa eu ver se tem perguntas. Tem perguntas? Sem perguntas hoje, galera? Oh, vocês estão muito legais comigo hoje, né? Tá? Bem, eu falo que a bipolaridade é uma patologia que tem uma evolução muito legal se o paciente tratar. Né? Eu tenho tido vários casos que a gente vem acompanhando em consultório com um prognóstico muito positivo. Desde que o paciente tome a medicação correta, trate com um médico legal, né? Faça uma terapia boa. Né? O paciente pode vir a ter uma vida tranquila. Tá? Eu tenho casos de pacientes que são médicos, tem paciente que é desembargador, tem paciente que em várias atividades, profissões, no meio da música, né? Se ele se cuidar, leva a vida de boa. Se não se cuidar, é a bagaceira. Tá? Eu comparo muito o transtorno bipolar com a diabetes, né? Diabetes descontrolada mata. Né? E sendo que o paciente bipolar, muitas vezes, ele para se cuidar, às vezes vai ter que tomar 1, 2 comprimidos por dia, gente. Né? A relação custo-benefício entre se tratar e não se tratar, ele parou de se tratar, aí abandona a faculdade, abandona o emprego, aí tem chance de trabalho, ele joga fora, né? Vai sendo muito complicado esse cenário, né? O estrago que é feito, né, por não se tratar, é muito complicado, gente. Não vale a pena, né? Porque, inclusive, essa é uma das estratégias que eu recomendo muito aos terapeutas e mesmo aos familiares. Paciente muito resistente a se tratar, a quarta etapa que é utilizada, né, nos Alcoólicos Anônimos, a quarta atividade, né, faz um inventário dos estragos que você viveu na sua vida. Tem uma pergunta. Que tipos de sombras tem uma pessoa bipolar? Hã? Que tipo de sombras tem uma pessoa bipolar? Não, até vou... Deixa eu terminar de falar essa questão, que eu já respondo isso, né? O que acaba acontecendo dentro do processo do transtorno, né? A pessoa, muitas vezes, ela, por estar num processo de psicose, ela não tem consciência, inclusive, do estrago, das perdas que ela teve na vida dela. Tá? E é isso que ela tem que ter consciência. Ela se tratando, vida normal. Sem se tratar, a vida fica complicada, né? Sobre sombra. A sombra é aquilo que a gente tem, porém a gente não aceita. Né? O paciente bipolar, que tipo de sombra que ele tem? A própria saúde dele, às vezes, é sombria. Porque ele não tem amor próprio, ele perdeu o amor próprio. Tá? E se tem 15 amigos, pessoas que tem na rua dele, ele vai escolher às vezes a pior para se relacionar, achando que está fazendo bonito. Né? Então, muitas vezes, a própria saúde é sombria. A sombra do bipolar, às vezes, é o diagnóstico, que ele tem a doença, mas ele não aceita que tem a doença. Tá? E quer viver, né? Do jeito dele, né? Às vezes sem trabalhar, sem estudar, né? Ou então agredindo todo mundo e todo mundo tem que aceitar ele, falar palavrão em reunião, né? Tudo bem, né? Se ele for carioca, o carioca fala mais palavrão que o resto do Brasil inteiro. Mas não precisa humilhar os outros com isso, né? Cuidar das pessoas, ter amor, ter empatia, hoje em dia é fundamental, né? Então, bem, eu podia ficar aqui falando, né? Eu tenho mais ou menos nada aí, que nem falei para vocês, 30 anos de pesquisa na área, né? De vivência, de convívio, de estar lidando com eles. Atualmente eu tenho 16 pacientes familiares que eu acompanho, né? Dentro da minha prática clínica, né? E eu particularmente acho um cenário fantástico de observação, né? Dos dois lados, do que um ser humano pode produzir por uma inteligência avançada e do tanto que ele também pode se destruir também por ter uma inteligência avançada, né? São pacientes que merecem nosso carinho, nosso respeito profissional, só que ele precisa querer se tratar. Lamentavelmente, eu falo que dos pacientes psiquiátricos é um dos que menos tem aderência, né? Até por viver esses ciclos muito fortes, né? E a gente tem que conscientizar essas pessoas sobre a importância delas se cuidarem, né? E é para isso que a gente está fazendo essa live. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse projeto, né?
vai lá no nosso canal, curta nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Toda terça-feira tem uma live 20 e 30, né? E a campanha pela vida de prevenção contra o suicídio continua. A Clínica Social do Instituto Olhos da Maçã está funcionando, né? Em parceria com os Jungianos de Brasília, tá? Obrigado a todos pela participação, né? E até a próxima terça-feira, se Deus quiser.